Eu vim do ABC Paulista de Santo André. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Recife. Vim do Mato Grosso. No interior de São Paulo, em Belo Horizonte. Para aqui, eu vim do Mato Grosso. Que nós saímos de Espírito Santo, viemos de caminhão pau de arara, né? Aí viemos para Mato Grosso e em 72 viemos para Rondônia. Aqui em Rondônia teve uma propaganda muito boa de distribuição de terra pelo INCRA, né? Aí meu pai veio aqui em Rondônia, marcou um terreno para ele pelo INCRA, né? Aí nós viemos nessa época para cá, vamos embora, que lá tá bom, aí viemos. Porque lá no sul, né, lá tinha muita propaganda do Eldorado, novo Eldorado brasileiro, que é que o governo tinha emprego, terras para quem queria trabalhar e tal. A minha irmã mais nova casou em 82 e veio embora para cá, né? Aí, em 85 ela foi lá para São Paulo e disse das oportunidades que tinha aqui de emprego, né? A primeira ideia não era para vir para ser funcionário público, nem para trabalhar em empresa privada, nem nada. Era para montar o nosso negócio. Aí, como eu sabia fazer bolo, cozinhar, esses negócios, a minha irmã falou, venha para cá e monta alguma coisa para vocês, porque aqui o comércio está aí. Ela é comerciante aqui, né? Aí foi o que a gente fez. Vendi minha casa, lá o único mês que eu tinha ainda não estava terminado. Vendemos nossa casa e viemos para cá. Nós viemos para cá porque lá não tinha muito trabalho, né, para o meu marido, e ele querendo proporcionar uma vida melhor para nós, né, para nossos filhos, ele recebeu uma proposta da Agropecuária Rio Candeias, e aí nós viemos para cá tentar, né. Mas o fato de ter vindo para cá, iniciou-se primeiro com a ideia da minha irmã querer vir antes, né? Porque meu cunhado trabalhava no Banco do Brasil e ele viria para o setor jurídico do Banco do Brasil aqui de Porto Velho. E foi quando ela chegou dizendo da história, dos fatos que estavam acontecendo aqui em Rondônia, das chegadas dos imigrantes, né? E estava chamando essas pessoas de outros estados para vir aqui contribuir com o crescimento do estado. Porque eu já havia terminado a faculdade, né, de artes e eu estava ainda tomando decisões na minha vida, né, se eu iria para a capital de São Paulo ou se eu iria para um outro estado. Eu era funcionária pública. Eu tive uma licença-prêmio e vim passear, visitar meu irmão em Rio Branco e acabei ficando. Me casei lá, né? E viemos aqui começar um negócio, né? Uma empresa. Em 86, um colega de faculdade já estava aqui pelo norte e precisava de alguém para dar uma ajustada no DECOM na época. E aí me convidaram para fazer essa consultoria, passar uns 15 dias aqui, ver o que estava acontecendo, sugerir alguma providência. E daí eu gostei daqui e fiquei. Dos 15 dias que me encomendaram, eu estou há 26 anos. Aconteceu que meu marido inventou de vir para Rondônia porque quis. Não foi por falta de emprego. Ele trabalhava muito bem lá em Recife, no estatal, e recebeu uma proposta aqui, um convite. Aí ele queria com ele, toda a vida ele gostou muito de caçar e de pescar. Aí resolveu vir para aqui, para Porto Velho. Pediu demissão e veio. Aí eu aproveitei, claro que eu não ia ficar em Recife. Vim, um mês depois eu estava aqui dentro de Rondônia. Já vinha marcado, chegamos em Rondônia, em Ji-Paraná era Vila Rondônia, né? Chegamos na vila, aí lá trouxeram nós de caminhão, até numa linha, pro nome de linha 31. E lá nós, para chegar no sítio, era 12 quilômetros de pé. O INCRA dava o terreno, a terra, e fornecia um salário durante, parece que 2 anos. Ele fornecia o salário para as famílias, né? E para nós sobreviver melhor, tinha uma madeira pro nome de pau da borracha, que era caucho. E nós, por um ano, nós cortávamos essa madeira no mato para tirar aquela borracha. Não era seringa, era uma madeira por nome de caucho. Aí por um ano mais ou menos, sobrevivemos por isso aí e através do INCRA. A notícia correu, que a Rondônia estava distribuindo terra e estava bom.
No momento que fosse casado, apresentasse o papel, o documento, no registro de casamento, o documento, podia pegar suas terras. Eu tinha apartamento, eu tinha tudo. Eu tinha meus 2 filhos mais velhos, eu morava praticamente na beira-mar. Ele trabalhava numa empresa que tinha até participação de lucro, era uma estatal, ganhava muito bem, só ele que trabalhava, eu não precisava trabalhar. Foi quando uma amiga minha dizendo que viria para Cuiabá procurar emprego, até porque ela estava cansada do estado de São Paulo, ela queria algo novo. E me convidou, ela como professora de língua portuguesa, né? Eu falei, olha, eu sou capaz de ir com você, mas desde que nós vamos para Rondônia. Foi desse jeito que eu disse para ela. E quando a gente vai? Vamos amanhã? Foi desse jeito, assim. Quando eu amanheci, eu avisei para minha mãe. Falei assim, mãe, tô indo para Rondônia. Minha mãe disse o seguinte, ué, você quem sabe, né? Achando que Rondônia era ali, né? Entendeu? E ela imaginava que eu estava a quase 3.000 quilômetros de distância, né, de Rondônia. Hoje eu até acho perto, né, porque eu encontrei amigos que estão a 5.000 quilômetros da sua casa, né. Tomamos a decisão um dia anterior à noite, né, e no outro dia já estávamos arrumando a mala. Não tem convencimento, porque quando ele chegou em casa ele já tinha pedido a demissão, eu não sabia que eu vinha. Aí veio para aqui, quando chegou aqui na época, aí ele foi para trabalhar na Seron e eu fui trabalhar no governo. Meu pai adoeceu e vendeu as terras. Ele vendeu a terra. E aí nós pegamos aí, como diz o outro, aí como cada um se virar por conta própria. Aí viemos para a cidade, em Ouro Preto do Oeste, né? Aí meu pai ainda comprou umas terras lá no Machadinho do Oeste. E ali veio as consequências, malária em todo mundo, adoecendo. Eu me dei malária umas 6 a 7 vezes, para não... Perdíamos lá tudo, vendíamos tudo que lá para se tratar, né? Aí foi onde é que, final de 88, 89, eu vim para Porto Velho. Eu fui trabalhar como vendedor de madeira, não era um depósito de madeira, nas pedrinhas ali. E minha esposa foi trabalhar de doméstica com a minha patroa. E aí eu gostei daqui, eu vi que tinha oportunidade, voltei a Belo Horizonte para pedir demissão e retornei para cá. E daí, há um ano, eu trouxe o resto da família e estou aqui até hoje. Fomos de trem, Campo Grande descemos, pegamos o ônibus e fomos para Cuiabá. A única coisa que eu sabia é que Rondônia era muito quente, tá? Porto Velho, né? Que nós estávamos com foco em Porto Velho. Porto Velho era uma cidade muito quente e estava na região amazônica. Não me aprofundei em nada sobre as questões de vida, o cotidiano, o custo de vida, essas questões aí. Com relação a isso, eu estava completamente leigo. Menina, eu pensei que eu vinha para uma cidade, andar de avião, pensa. Nazinho de manga comprida, camisa de manga comprida social, calça comprida, Ariadne toda arrumada, chiquérrima dentro do avião. Parece que eu vim de Vasco, eu fui de cruzeiro. Acho que era. Aí o avião, antes de vir para aqui, ele passava primeiro no Acre. Quando chegou no Acre, entrou aquele povo todinho. Eu já estranhei depois de Brasília, né? Até Brasília estava tudo chique. O povo com aquele monte de pulseira, de corrente. Mas, meu Deus do céu, como esse povo usa bijuteria? Porque em Recife você não usa joia, não é nada, né? Lá pra gente ninguém pode, né? Por causa dos assaltos. Como esse povo... Aí quando eu cheguei aqui, minha irmã disse, menina, bijuteria não, é ouro. Tudo cheio de ouro, as mulheres, dedo tudinho, imazinho todo arrumado. Quando eu desci, coitadinho. Nunca mais usou a roupa. Quando foi no outro dia, nós já fomos para a rodoviária, né? E esperar o ônibus que viria para Porto Velho. Mas quando chegou o ônibus, eu não imaginava que aquilo poderia chamar de ônibus, né? A gente imaginava um ônibus que a gente está acostumado a andar no estado de São Paulo, né? Todo arrumadinho e tal.
mas a gente não pensávamos o que é que viria pela frente, né? Aí a única que eu me lembro, a pergunta que nós fizemos ao motorista foi quando é que nós vamos chegar a Porto Velho? Aí a resposta dele foi assim, só Deus sabe. Saímos de lá numa quinta-feira à noite, no ônibus da Eucatu, e chegamos aqui no sábado às 15h30 da tarde. Entramos no ônibus, tudo bem, né? O ônibus saiu normalmente e tal. Asfalto, isso durou mais ou menos uns 100 quilômetros. Quando passou esses 100 quilômetros, acabou o asfalto. E nós não fomos avisados disso e não estávamos informados disso, tá? E a partir daí começou a nossa saga, né? A BR era péssima, não era só estrada de chão e aquele trecho de Mato Grosso ali para Vilhena, ali não existia estrada, o pessoal se perdia. Os caminhões se perdiam, escolhendo estrada melhor. Uns empurravam o caminhão, empurravam ônibus, até chegar. Aqui não existia rodovia de asfalto. Antes de escurecer, já ficamos atolados no primeiro areal, né? Sei lá, né? O ônibus não estava chovendo. O ônibus parava e afundava na areia, tá? E patinava e não conseguia sair, tinha que descer todo mundo para empurrar, tá? Chegou um ponto que eu me lembro que era madrugada, sei lá, meia-noite e meia, o ônibus quebrou, né? No primeiro dia já, né? E ficamos lá, nós, a céu aberto, lá, lua cheia, sentado lá num tronco de árvore caído no chão, olhando para o mundo, e assim, pensando, né? O que é que eu estou fazendo aqui, não é? Quando eu cheguei aqui, que eu parei no aeroporto, até hoje eu nunca esqueci uma placa que tinha escrito: Porto Velho é isso aí, bem-vindo a Porto Velho. Poeira demais, nossa, era horrível, né, o transporte. O ônibus, às vezes, ele tinha que sair da estrada, que era areia, ele tinha que cortar caminho por meio do mato para seguir outros caminhos. Ele procurava trilhas para achar o caminho, né? Quando cheguei no aeroporto, era uma casa de madeira velha. Depois de ter passado em São Paulo, ver aquelas maravilhas todas, quando chegou aqui foi um desespero para mim mesmo. E deixei a família, né? Nunca tinha saído de lá, de Caxias, né? Só pertinho, ali nas cidades pequenas. E para mim foi muito difícil mesmo me adaptar. Nós saímos de lá de São Paulo, um frio, viemos todos agasalhados, tudo. Chegamos em Prudente, frio também, né? Saímos de lá todos agasalhados, com cobertor dentro do ônibus e tal. Quando chegamos de Mato Grosso, quando entramos de Mato Grosso, depois de Campo Grande, até chegar aqui, aquele calor delicioso, lindo, assim, aquele sol, aí eu falei, é isso que eu quero. Eu só me lembro, assim, quando já estávamos na divisa, quando entramos em Rondônia. Aí já estava acontecendo a terraplanagem, né? E já estavam arrumando a estrada. Não existia asfalto, né? 83 ainda não existia a BR-364 asfaltada, né? Ela foi inaugurada em 84, se não me engano, 1984. Só para ter uma ideia, nós saímos no sábado, 2h15 da tarde, chegamos aqui em Porto Velho na terça-feira, 2h15 da tarde, 72 horas de viagem, tá? Eu achei que foi assim, uma vida, né? E depois, conversando com outras pessoas, disseram que eu cheguei muito rápido. 2h15 da tarde, descendo na rodoviária de Porto Velho, um calor infernal. Aí, essa amiga minha, chamada Lileide, professora de língua portuguesa, começou a se desesperar quando ela olhou. Hoje a avenida se chama Jorge Teixeira, na época se chamava Kennedy, né? Quando ela olhou para aquela Avenida Kennedy, uma avenida assim feia, um local feio assim, né, sabe? Pelos olhares que a gente tinha de outros ambientes que nós passamos, né? Ela começou a desesperar e caiu nos prantos, começou a chorar. Eu guardo bem assim a chegada no aeroporto, que era o prédio antigo, e nós viemos pela Lauro Sodré. Ainda não existia a ligação entre o hospital de base e o aeroporto. Então viemos pela Lauro Sodré, depois a Migrantes e a Jorge Teixeira.
tanto na Migrantes quanto na Jorge Teixeira, era uma pista simples, com muito cascalho dos lados. Então, quando o ônibus parava, que o outro carro tinha que ultrapassar, ele passava pelo cascalho, e era aquela poeira muito grande. E eu fiquei hospedado lá no Rondon. E o Rondon fica ali a 1, 2 quadras do Trevo do Rock. E naquela época o Trevo do Rock tinha um nome mais... era um local mais pesado em termos de prostituição. Era um ambiente muito pesado. A gente ia para o hotel e a sugestão era que não saísse do hotel. Né? Mas aí durante o dia, sábado e domingo que eu não tinha que fazer, eu ia explorar. E era um negócio assim muito desleixado. Hoje quem passa no Trevo do Rock e quem conheceu há 20 e poucos anos, vê a diferença, né? Era muita lama e tal. A cidade vinha praticamente até na Avenida Guaporé. E da Guaporé para cá, aqui a gente está na Amazonas, depois da Mamoré, então isso aqui era um mato, era uma floresta. Essa área que hoje é o Tancredo Neves, o JK, era uma floresta. Eu tinha um colega que morava aqui no Acapu, pra gente era o fim do mundo. Eu falei, pô, você mora no fim do mundo. E aí eu moro agora um pouquinho para cá do Acapu. Como eu havia no ônibus, né, ao lado meu, numa poltrona, eu conheci um rapaz, um goiano, né, e nós íamos trocando, conversando, contando as suas histórias, eu contando as minhas, acabamos criando uma certa amizade, né. Aí ele levou nós para um hotel que fica ali na 7 de setembro. Esse hotel existe até hoje, né? Chama-se Sonora Hotel. Só que na hora que nós olhamos o preço da diária, meu Deus do céu, aí veio o desespero, né? Porque aqui em Porto Velho era o seguinte, talvez não era tão caro, mas para a nossa realidade de chegada, e era tudo preço de garimpo, né? Nós chegamos, o garimpo estava no auge aqui em Porto Velho. Então, o hotel, mesmo sendo um hotel humilde e tal, ele estava cheio de garimpeiros ali. Inclusive, 2h15 da tarde, eu cheguei lá, tinha um tremendo, né? Trêmulo, né? Eu falei, mas como que pode? Eu aqui transpirando um calor desse, esse sujeito tremendo, né? Aí que eu fui saber que era malária, né? Os caras estavam com malária. E foram me falar. Eu falei, meu Deus do céu, né? Para onde que nós estamos vindo, né? Foi meio difícil para mim, né? Porque cheguei aqui com 4 filhos adolescentes, com 2 aninhos, e eu não conhecia ninguém. Ninguém, só a minha família, meu marido e meus filhos. Tivemos que parar 3 meses no hotel, porque a mudança demorou, só chegou em março, né? De março de 75, e era tudo muito difícil aqui, tudo estranho, porque eu não queria vir, né? E ele disse, não, eu vou te dar a metalúrgica Abramo Eberle, vou te dar uma mercadoria e tu vai pagar quando tu pode, tu vai abrir a tua lojinha lá. Aí eu vim, né, querendo trabalhar também, e aí foi lá na Galeria do Ferroviário, né, que era a minha loja. Depois eu passei lá, eu morava no edifício Bicharra, aí perto do Palácio do Governo, aí eu passei a loja ali naquele edifício, eu saí, mudei de lá, fui para o Lacerda, Cinema Lacerda, botei a minha loja lá. Lá eu fiquei 9 anos. Depois eu fui para o aeroporto. Fiquei 16 anos lá com uma sorveteria no aeroporto. Aí, quando já tinha o aeroporto, que era novo, mas que agora já é antigo, né? Era o aeroporto Belmonte. Fiquei 16 anos lá e depois aumentou muito o aluguel, tudo, a gente não tive mais ânimo para enfrentar, né? Continuou, meu marido trabalhou não deu certo, né? Porque os sócios se separaram e aí a proposta dele, que fizeram para ele não aceitou, ele saiu. Aí que veio a parte mais difícil, ele ficou 6 meses sem ter trabalho. Aí tinha um rapaz nesse hotel que ele nos propôs ir com a gente, né, procurar e levar nas secretarias de educação, né? Não, amanhã eu vou lá, vou apresentar vocês, eu conheço algumas pessoas. Foi assim, né? Tudo conhecendo pessoas assim imediatamente, né, assim, né? E nos propôs a nos ajudar. Aí no outro dia foi o que aconteceu. E aí tinha a professora Efigênia lá que nos recebeu, tá? E de imediato ela já viu que existia
a possibilidade da Lileide trabalhar, né? Já tinha um emprego para ela, né? Colégio, ela falou assim, olha aqui, ó, o Colégio Maria Auxiliadora está precisando de uma professora de língua portuguesa, né? Aí falou, mas para você, Tita, ainda não tem nada não, para arte não. Eu falei, meu Deus do céu, né? Agora que dá. Aí quando eu estou saindo, né, tá? Ela manda me chamar de novo. Não, tem sim, tem uma escola lá que está precisando da sua disciplina. Na época eles chamavam de educação artística, né? Hoje mudou para arte. Qual escola? Araújo Lima, que fica na Nova Porto Velho, né? Que também fica na Avenida 7 de Setembro. Mas quando ela falou que ficava na Nova Porto Velho, eu pensei, meu Deus do céu, morando já em Porto Velho, né? A coisa está feia. Imagine para Nova Porto Velho. Eu pensei que era um outro município assim, né? E de fato, o Porto Velho, Nova Porto Velho, naquela época, era quase o último bairro. Tinha a Agenor de Carvalho depois, e depois a cidade terminava na Guaporé. Assustadora. Recém-casado, um lugar estranho, né? Que você não conhece ninguém. Eu grávida já. Trabalhávamos muito, né? De madrugada até meia-noite, dormimos muito pouco. E muito perigoso, né? Ali onde também, de perto do Trevo do Rock, né? E tinha dia que a gente se abraçava e chorava porque era muito estranho. Não conhecia ninguém. Não, porque quando, assim que chegamos, né, vem a mudança, tudo, você está ali organizando tudo assim, você não... Aí depois que a gente estava instalado, começou mesmo, né, aí que veio aquela sensação assim de, eu quero ir embora daqui, aqui eu não quero ficar. Mas depois, passar do tempo, ele queria ir embora e eu que não queria mais ir embora. Eu consegui um pensionato na Lauro Sodré, ali no bairro Olaria. Aí foi quando eu pedi para minhas irmãs mandar o dinheiro do hotel, que eu não tinha para pagar, né? Para poder eu fechar a conta lá com o seu Alfredo, no Hotel Sonora, para poder eu mudar para um outro hotel, um outro pensionato. Porque casa aqui naquele tempo, que a minha irmã falava, é mais fácil você achar ouro no chão do que achar uma casa para alugar, né? Naquele tempo. Aí era o dono, o proprietário era o Luiz Torino. Aí a minha irmã falou com ele, meu cunhado falou com ele para alugar para a gente. Aí ele nos alugou, e porque também ao lado tinha uma lanchonete. E essa lanchonete meu marido alugou para a gente começar nosso negócio. Então aí a gente foi morar ao lado do trabalho, né? Então aí foi nessa época que a gente tinha essa lanchonete e esse restaurante, foi que a gente começou a conhecer as pessoas, né? Ficava ali próximo da prefeitura, e muita gente lá da prefeitura ia, né? E quando precisava de refeição, nos procurava, a gente fornecia e tal. Aí a gente foi crescendo, né? Eu também era próximo à Caixa Econômica também. Aí os garimpeiros, quando vinha no final de mês trocar o ouro dele, ia na nossa lanchonete. E aos sábados eu fazia feijoada. E lá o espaço não era muito grande, né? E aos sábados ficava fila, assim, gente esperando para entrar para comer feijoada. Aí houve a necessidade de mudar para um espaço maior. Eu trabalhei 6 meses no estado só, no Colégio Araújo Lima. Quando veio a possibilidade, já estava construindo a usina hidrelétrica de Samuel. Aí a Escola Pitágoras veio para cá para servir os filhos dos funcionários lá na usina de Samuel, né? Então foi montada uma escola lá, Pitágoras, e aí eu entrei na Escola Pitágoras e fui trabalhar na usina de Samuel. Durante 6 meses eu fiquei trabalhando em Samuel também, né? Aí quando foi em dezembro, eu saí do Pitágoras e retomei a minha volta para o ensino público do estado de novo. Você vê como que eram as facilidades de sair e entrar, né? A necessidade era tão grande que no dia 21 de dezembro eu já estava contratado de novo no estado. Na época, como vocês acharam, não existia concurso, né, ainda, não existia concurso aqui dentro de Porto Velho. Aí foi quando ele começou a trabalhar na Seron, e eu
fui lá, comecei a arrumar meu emprego com Dona Ida. Quem arrumou meu emprego foi Dona Ida, a esposa de Teixeirão. Fui lá com ela e ela disse, falei para ela, que eu estava aqui dentro de Porto Velho, chorei muito. Aliás, no meu trabalho chorava eu, chorava assistente social, chorava nutricionista, chorava todo mundo, porque todo mundo tinha uma faixa de idade muito próxima e todo mundo não era daqui, né? E muitas solteiras. Eu ainda era casada. E muitas delas solteiras. E não tinha assim... A cidade era muito pequena. Para quem vem de um mundo de cidade, né? Feito nós éramos. Nós alugamos também um outro ponto que fica ali na Pinheiro Machado com a Presidente Dutra, em frente da época que era do Linha ali, que agora parece que é um corsário, alguma coisa, né? E, era um barzinho chamado Barbaridade. Aí, porque porque lá, quando nós alugamos ali na Duque de Caxias, nós servimos a refeição e churrasco, né? E aí todo mundo começou a chamar meu marido de gaúcho, né? E ele não é gaúcho, né? Ele é sergipano. Aí, e como a gente montou aquele barzinho, e aí todo mundo chamava ele de gaúcho, aí colocamos o nome de Barbaridade. Então, ali na Pinheiro Machado, nessa época, de 87 até 90, 91, o único bar que ficava aberto à noite, de madrugada, era nosso, né? Porque lá nós abríamos às 5 horas até amanhecer o dia, né? Naquela época, as perspectivas eram boas, né? Porque, na realidade, no ramo que nós iniciamos, só tinha um concorrente, né? A cidade estava naquele alvoroço do garimpo e tudo, né? E a gente começou sempre progredindo, né? Não ficamos estagnados, assim, 100%. Todo ano a gente estava conseguindo uma melhoria, né? Aumento de vendas e melhorando as nossas edificações também. Porque nós começamos do nada, né? Devendo tudo. Né? Fomos pagando aquilo aos pouquinhos, trabalhando, até que a gente conseguiu adquirir. Então a gente sempre foi progredindo. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar, não. Acho que talvez em outro lugar a gente não teria progredido assim, não. Eu disse, não, aqui com pouco se sobrevive, né? Um lugar que já está, né? Sem muitas opções, poucas alternativas, né? Seria bem mais difícil, né? E eu bati o pé e não fui. Aí eu comecei a trabalhar, botei meu filho para estudar no Laura Vincu, na outra no SEM. Aí foi quando eu fui... Aí mudou minha cabeça completamente. Assim, foi diferente, porque você começa a ter novas amizades, né? E a gente foi levando, até que meu marido arrumou um emprego na Motomac, que era na época uma firma de motores, né? Monteiro. Aí ele ficou uns tempos lá, depois foi na Ferreira Pneus, que tinha uma loja de pneus aqui também. Aí depois ele foi para Teleron. Aí ele trabalhou 13 anos lá, e é onde ele veio se aposentar, né? Em 90 para cá eu me dediquei a trabalho de motorista. Mexer com caminhão. Da minha família hoje está tudo aqui. Dos meus pais estão tudo aqui. Pensei muito tempo, aí depois eu joguei tudo para cima, voltei para Pernambuco. Saudade de tudo, porque você fica longe de sua família. Entendeu? Quando acontecesse um acidente ou qualquer coisa, não dava para você ir tão rápido assim. Até hoje não dá, né? Você sai daqui de Porto Velho de 2 horas da manhã, você chega em Recife 1 hora da tarde. Eu sempre gosto de grandes centros. Aí quando cheguei lá, as coisas não eram mais a mesma que era da minha geração. As pessoas, as minhas amizades, que é uma coisa futuramente você vai ver. As minhas amizades, elas não existiam mais. Sabe? Tudo mudava, tudo mudou. Aí eu cheguei lá, ainda passei 1 ano e 8 meses, sabe? Aí não vi mais necessidade. Mas voltei. Pronto, aí começou tudo de novo. Eu vi que aqui, em vários ramos, principalmente como jornalista, eu tinha oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Para nós jornalistas nunca foi fácil você trabalhar num emprego só e ter uma vida legal. Você tem que trabalhar 2, ter que fazer um bico, fazer um freela,
E em Belo Horizonte eu trabalhava como assessor de imprensa de um deputado e na TV. Então era muito corrido, horário mais doido possível. E você trabalhava muito e não tinha qualidade de vida. E quando eu vim para cá, eu vi que eu ia ganhar aqui 3 vezes que eu ganhava lá. O custo de vida aqui era mais alto que eu tinha lá, mas compensava. Tanto que o salário que eu tinha aqui, eu gastava com aluguel e minhas despesas e mandava para a família lá, pagava outro aluguel em Belo Horizonte e me sobrava dinheiro. Não guardei dinheiro, né? Estava mais ou menos naquela época do garimpo e pensava igual o garimpeiro, né? O dinheiro está aqui, vamos gastar. E nunca, não guardei. Nós conseguimos fazer uma poupança, que foi essa, que naquela época tinha um tal de overnight, né? Você colocava o dinheiro uma semana, né? Você colocava R$100, em uma semana ele dava 120, né? 110, 120 reais. Então nós aplicamos esse dinheiro, né? E foi quando o Collor disse que não ia confiscar nada aqui e tal, aí só deixou R$50, né? 50, nem me lembro agora na moeda hoje, como, né? Corrente como é. E então, nós começamos, assim, que a gente tinha estoque de bebida e de mercadoria, que deu para ir por um bom tempo, mas só que acaba. E também, como o garimpeiro foi bem nessa época que aqui no Rio Madeira foi extinto o garimpo, tinha uma série de coisas, assim, não corria muito dinheiro aqui, em razão dos garimpeiros, porque tinha muito garimpeiro falindo e tal. Então, aí juntou o plano, né, Collor, e aí a gente não tinha a freguesia, assim, aos sábados, a gente fornecia 100, 150, até 200 feijoadas. Aí tinha sábados que a gente fazia 20, 30, entendeu? Aí, mas mesmo assim a gente foi levando com a barriga até 92. Aí em 92 não deu mais. Então eu me arrependo de não ter segurado. Ficado quietinho, que hoje em dia, né, hoje virou fazenda, né? Se tivesse segurado, né, eu não estaria aqui hoje. Seríamos fazendeiros. O INCRA, às vezes, fazia um tipo de investimento e o pessoal não queria nem saber. Só queria saber de pegar o dinheiro do INCRA e ir embora. Poucos que ficavam. Então, nós vendemos tudo que a gente tinha, morávamos de aluguel, né? E vamos à luta, né? Aí eu fui voltar, comecei a fazer encomenda de bolo, doce, salgado em casa, bala de coco, assim, esses negócios em casa. Aí meu marido foi trabalhar de táxi, né? Que é motorista, a única coisa que ele sabia. Aí eu fui trabalhar na casa do ancião. Quando eu cheguei lá, aí você foi trabalhar logo com o quê? Com pessoas, né? Aí eu tinha que falar. Aí comecei a trabalhar, terminei, saí de lá, quando eu saí eu era diretora. Eu peguei a época dos idosos, dos soldados da borracha. Entendeu? Na casa do ancião. Entendeu? Então eu peguei os soldados da borracha. Tinha muitos. E da estrada de ferro. Então, tinha muita gente. Muitas histórias bonitas foram contadas, que eles contavam ali. Eu estava fazendo salgado, assim, por encomenda. Aí eu falei, eu não vou ficar nessa vida todo tempo, né? Eu quero fazer um concurso público. Aí comecei para concurso público. Foi quando que em 97, 10 anos após eu estar aqui, eu fiz o concurso para a SEDUC, né, para auxiliar de serviços gerais. Aí eu senti necessidade de voltar a estudar. Aí foi quando eu voltei a estudar. Aí fiz o ensino fundamental aqui, nesse colégio perto, próximo de casa, e o ensino médio eu fui fazer lá no Padre Moretti. Por isso que eu falo assim, que é terra de oportunidades, assim, porque lá em São Paulo jamais eu teria essa oportunidade. E a gente está lá em cima, nós chegamos ao fundo do poço e conseguimos nos reerguer de novo.
Porto Velho era muito diferente de hoje. Hoje está uma maravilha, né? Comparando. Tinha asfalto, tinha só na 7 de setembro. A água só tinha 2% de rede, acho que de rede de esgoto feita até hoje, né? Graças a Deus que lá pelo menos tinha um poço artesiano, né? Inclusive nós acudimos as vizinhanças toda, né? A vizinhança toda. Que a água pior do que a energia. A energia a Ceron era motor, era a diesel. Então você estava aqui, quando vocês nasceram, estava aqui, aí de repente, pum, pronto, acabou a energia, independente do que fosse. Ficava às vezes 2, 3 dias direto sem energia, né? Nós trabalhávamos com fermento fresco, camada fria, né? Tinha que ficar no gerador o tempo todo. Então era bem... Ruas sem asfalto. A rua lá da nossa empresa, muitos anos, era aqueles buracos enormes de fora a fora, assim, aquelas lagoas. Faltava praticamente tudo, né? Não tinha, assim, um supermercado de acordos, eram todos supermercados humildes, né, que não tinha muita opção, tinha que comprar naquilo, e as carnes, as coisas a gente tinha que comprar no mercado, né, o mercado que existia naquela época, e a gente, muita falta de higiene na época, tinha. Então você não tinha aquele conforto, a poeira, o hospital de base estava sendo feito, sabe? Tudo estava construindo naquela época, os bairros, tudo. As ruas eram péssimas, né? Mas o comércio era diferente, aí já corria mais dinheiro através dos garimpeiros, né? Aí corria bastante dinheiro naquele tempo, né? Era um movimento danado, né? Um garimpeiro chegava, ele bamburrava nos garimpos aí, a cidade ficou lotada. Foi quando surgiu aqui essa nova Porto Velho, você chegava, começou, transformou a cidade como hoje se transformou nas usinas, né? Tudo caro e não se achava qualquer coisa, né? A gente tinha que viajar. Quando eu viajava, eu já vinha com uma bagagem bem grande de trazer coisas que não se achava aqui, né? Agora eu não gosto que fala, de jeito nenhum, mas a princípio, quando eu cheguei assim, foi um impacto, assim, a forma de desorganização, sabe, assim, da limpeza, sei lá, assim, o modo do povo dirigir, de estacionar na calçada, né, essas coisas assim, rua esburacada, essas Nações Unidas eram um horror. Mas assim, e depois as pessoas também muito receptivas, talvez isso tenha ajudado. As pessoas, logo que eu cheguei, todo mundo já querendo ajudar, querendo mostrar, querendo falar o que era a cidade, como era a cidade, contar a história da cidade, me levaram nos pontos, me levaram para conhecer os banhos, eu achava tão estranho, eu falava, vamos no banho, eu achava estranho aquilo, né? Hoje eu já sou um freguês, né? A 7 de setembro não tinha vitrines de loja, não tinha nada. Eu cheguei aqui e disse assim, será que morreu todo mundo, que está tudo fechado assim, né? Porque baixavam as grades. Aí meu marido, não, é porque é assim mesmo. Depois foi indo, foi crescendo e hoje chegou no que está, né? Quando eu cheguei, praticamente não existia ladrão dentro de Porto Velho. Roubo. Não havia problema nenhum, não existia marginalidade, era tranquilo. Eu cheguei a presenciar, assim, pessoas levando dinheiro para depositar na 7 de setembro com dinheiro na mão, assim, ó, aqueles pacotes de dinheiro, assim, ó, na mão, sem nenhum problema, né? Não havia mendicância, não havia pedinte, né? Porque, pelo menos assim, era uma tranquilidade. Se houvesse alguns assaltos, alguns roubos, era de coisas banais, assim, das residências, né? Mas nada além disso, né? Então eu andava tranquilo, as altas madrugadas aí a pé pela rua aí, nenhum problema, né? A violência praticamente não tinha. A violência chegou com garimpo. Né, que vinha muita gente de fora e a gente tinha que ter muito cuidado, né? Porque vem gente de tudo quanto é gente boa, gente, né, desonesta, então tinha esses cuidados, mas não é como hoje, né? Finalizava o dia, tinha que fechar e ficar quietinho lá dentro, porque era barra pesada ali, muito perigosa. Do auge do garimpo, né? Hoje está terrível, né? Gostaria que fosse diferente hoje, pela estrutura que tem, poderia ter mais segurança, mas a gente não tem mais segurança agora. E naquela época a gente dava ainda para dormir de porta aberta, né? Mas agora tem que botar grades e proteção, né? Agora, a única coisa que eu acho ruim dessa quantidade de imigrantes é uma falta de uma cara de Porto Velho, né? Assim, uma cara mesmo,
isso aqui um carimbo, isso aqui é de Porto Velho. É uma identidade nesse ponto de vista cultural, de tradicional, etc. A gente tem várias tradições, várias coisas, mas são todas vindas de fora e aproveitadas, né? No lazer, olha, tinha o Flor do Maracujá, no São João, né? No Carnaval tinha o Clube Botafogo, tinha Ferroviário, tinha Ipiranga, tinha o Tênis Clube, que nós éramos sócios do Tênis Clube. Tinha o Tênis Clube, tinha o Quinto Beck, o Clube dos Oficiais. Olha quanto carnaval tinha dentro de Porto Velho. Tinha carnaval para todas as classes. Vamos supor, você terminava os trabalhos, você saía, trabalhava na secretaria, entendeu? Você marcava um barzinho e a gente ficava tudo lá, porque estava faltando energia em todo o canto, os meninos ficavam tudo brincando ali, correndo e a gente tomando cerveja. Lá no DECOM, que foi para onde eu vim trabalhar, no Departamento de Comunicação do Governo do Estado, nós tínhamos nascidos em Porto Velho, talvez 3 pessoas de 16 ou 18. E isso em todo o governo, né? Eu falo todo o governo que era onde eu convivia com mais todos os dias. Então você tinha, passando isso para a população, você tinha 20% de pessoas nascidas em Porto Velho, e esses nascidos em Porto Velho, descendentes de pessoas do Amazonas, do Pará e do Nordeste, principalmente da Paraíba, né? E o restante vindo mais ou menos do Sul e tal, e os 20% nascidos aqui. E depois você tem, já para o ano 2000, você já tem uma outra geração. Você já tem as pessoas que são filhos dos imigrantes nascidos aqui, né? Então você já tem um equilíbrio. Hoje está meio desequilibrado com as obras, mas daqui a pouco vai voltar ao equilíbrio e talvez superar essa quantidade de pessoas nascidas aqui. Eu sempre quis ir embora, mas não por causa de nada, de orgulho, de nada. Eu tinha vontade de voltar perto da minha família e nunca me adaptei muito com o clima, né, o calor. Até hoje eu sofro com o calor. Então, mas aí meu marido morreu e eu resolvi ficar mesmo, porque as minhas filhas estão todas aqui casadas e trabalham, né? Eu me adaptei muito a essa região, assim, né? Eu acho que eu não consigo viver sem Porto Velho, né? Eu não consigo, assim. Eu posso até ir embora, ficar um tempo fora, mas retornar aqui sempre, né? Porque Porto Velho hoje já faz parte da minha vida, né? Hoje eu tenho mais tempo de Porto Velho, tenho mais tempo de Rondônia do que do estado de São Paulo, né? Porto Velho hoje, pra mim tá bom para se viver. Não tá ruim não, eu não posso falar não. Até agora não tem nada a falar não. Ele gostava muito daqui. Ele nunca pensou em ir embora. Eu resolvi ficar porque não tinha por que eu ir embora sozinha, né? Meus filhos todos nessa região, mas está tudo bem. Porto Velho é bom, né? Rondônia é bom, mas só que é muito calorento, né? Mas o que eu não gosto hoje de Porto Velho, porque Porto Velho é uma área muito desorganizada, né? E eu não me adaptei com isso. Porque nas terras que a gente vivia era diferente, né? Mas a organização daqui é muito ruim. A organização de hoje em dia de uma cidade. Quando eu cheguei, estava começando, quando fosse mudando de prefeito, eles poderiam, quando fosse se formando, assim como esse bairro que fizeram, já fosse fazendo, né, a rede de esgoto com tudo, né? Já entregar. Porque tem muito conjunto aqui, 4 de janeiro e todo muitos bairros aqui. Dava muito bem para Porto Velho ser uma capital modelo. Ah, mas não dá nem para comparar, né? Agora é muito melhor, tem tudo aqui agora, né? Agora tu não tem mais necessidade de... Na época nos primeiros anos eu ia para o sul, eu trazia, até queijo eu trazia. E mudou muito para melhor. Porto Velho mudou, apesar da gente reclamar sempre, e tem que reclamar, mas a cidade cresceu muito rápido e o poder público não tem a mesma velocidade que as pessoas têm de ocupar. A prefeitura e o governo não têm a capacidade de acompanhar e dar a eles as condições mínimas, que seja de pavimentação, não precisa ser nem asfalto, mas pavimentação, de água tratada, de escola e de posto de saúde, basicamente isso. E segurança, que tem que ter na cidade toda e que às vezes a gente tem a sensação que não tem em lugar nenhum. Mas a cidade melhorou muito
E assim, eu me sinto feliz de ter acompanhado uma parte desse crescimento e saber por que hoje está do jeito que está. E se está ruim também, por que está ruim. Acho que Rondônia tem muito a desejar. Tudo que acontece é benéfico. Você tem que saber tirar o benefício dele. Claro que tudo é o garimpo. Você tem um garimpo que teve muitos problemas ambientais, você teve problemas sociais, você teve vários como é que fala? Você pode olhar o problema de vários ângulos, você vai achar sempre algum defeito. Mas de uma forma ou de outra, o garimpo fez com que viessem mais pessoas para cá e o governo tomasse providências para atualizar a cidade, atualizar o estado para essas vindas e idas de imigrantes. Aí você tem o ciclo da madeira. É uma outra oportunidade que o governo teve e que o Jerônimo usou isso muito bem para fortalecer o governo do estado e criar a Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos vivendo hoje um outro ciclo de desenvolvimento que é das duas usinas, que são as duas primeiras do projeto, que é muito maior. Agora, se as pessoas não souberem tirar as coisas boas que estão vindo para cá, as oportunidades de negócio, as oportunidades de emprego, e olhar só, ficar focado nos problemas, que tem problema, ninguém nega isso, que tem problema, você vai deixar passar uma oportunidade. Eu acredito que é oportunidade e vai continuar a ser por um bom tempo. Eu acredito nisso. E se você conversar com algum economista que conheça o potencial do estado e o potencial dessa região, ele vai falar a mesma coisa. Não, eu gosto daqui, meus filhos gostam daqui. Uma vez eu cogitei de a gente ir embora, eles não querem. Hoje está bem melhor, né, para se viver aqui. E como todos os lugares têm os perigos, né? Não seria, eu gosto muito daqui. As relações, elas foram construindo, né? Criamos os amigos aqui, né? Construímos o nosso patrimônio, os nossos sonhos, né? Foram conquistados. Eu vejo assim, estamos realizados na educação. Ano que vem já estou praticamente aposentando, né? Meu tempo de serviço conclui. Aí vou ver se eu continuo me dedicando à educação ou se eu continuo na área das artes plásticas, né? Eu tenho a impressão que eu já morei aqui em Porto Velho no passado, né? De tanta identidade que eu tenho com a cidade. Eu acho isso muito gostoso e apesar de não ter nascido aqui, eu brigo com quem fala mal de Porto Velho. Onde é que eu tinha vontade de voltar? Para o Mato Grosso. Onde é que eu convivi 8 anos, eu tinha vontade de voltar para o Mato Grosso. Em Minas, não. Não. Apesar que meus parentes moram tudo em Minas, né? Minas, Espírito Santo, mas para lá eu não tinha vontade de voltar mais, não. Só passei mesmo. Se eu vou sair daqui para o futuro, eu não tenho pretensão. Pode ser que tenha alguma oferta, alguma coisa assim, algum desafio que eu veja e chama a família, o que vocês acham? E a gente vai, mas não tem essa pretensão, não. Eu falo assim, daqui eu vou para o melhor. E eu não vejo, por enquanto, lugar melhor, eu fico aqui mesmo. E não é comodismo, é por opção mesmo. Não adianta eu sair de Porto Velho, porque os tempos mudaram, meus filhos cresceram. Então, se eu sair daqui, mais o meu marido, o que é que vai acontecer? Nós dois, para onde a gente for, vai ficar só nós dois. Novas oportunidades, que nem eu, a mesma coisa eu estou pensando, que até agora para mim não está ruim. Mas eu também, estou com a ideia de dar uma volta aí para fora, parar para fora aí. Não que às vezes eu vendi isso que eu tenho aqui hoje, né? Eu vendi minha casa, posso não vender. Que nem nós fizemos, que a gente vendia tudo, né? Não tinha nada, não deixava nada. Hoje eu estou com a ideia de fazer mais uma aventura. O que vai me adiantar, depois de ter deixado toda a família e vir morar aqui, aí agora eu retornar para qualquer outro estado? Vou fazer o quê? Nada. Aí vou criar, essa história, não vou ver meus netos, não vou ver nada. Porto Velho não é ruim, Porto Velho é um lugar bom e tudo, mas que nem eu estou te falando para você uma coisa. Eu tenho vontade de conhecer outros lugares, assim, quem sabe, no final do sistema da vida da gente, né? Mas Porto Velho eu não posso criar de Porto Velho, não.
de ruim, não. A única coisa é o clima, né? O calor que me deixa mal, mas tem ar-condicionado, tem ventilador. De primeiro até que eu me arrependi, hoje não me arrependo mais não, porque graças a Deus eu consegui, como se diz a história, os meninos estão todos formados, entendeu? Graças a Deus eu tive um bom resultado aqui dentro de Rondônia e às vezes a gente, como é que se diz a história, quando você olha para trás, você vê que não foi em vão a sua vida. Teve alguma coisa de lucro. Eu me arrependo de não ter vindo em 75, entendeu? Porque eu acho que em 75 a gente teria mais ainda oportunidade. E como eu disse, como meu pai era da agricultura, talvez ele teria conseguido um espaço para ele trabalhar dele, uma propriedade dele. Valeu a pena, sem dúvida alguma. Eu não me pergunto, às vezes assim, se eu tivesse ficado no estado de São Paulo, né? Claro, a minha história seria construída de outro jeito, diferente. Mas vir para Rondônia, para Porto Velho, eu acho assim que foi a maior riqueza que aconteceu na minha vida, porque aqui eu aprendi a conhecer o Brasil. Amo Porto Velho, amo Rondônia, amo o povo de Rondônia. E eu fico possessa da minha vida quando eu vejo alguém falar mal. Se está falando mal, por que não foi? Volta para lá, para onde veio, não é? Se você tem oportunidades aqui, se você está ganhando, se você tem o seu emprego, se você está vivendo aqui em Porto Velho, porque eu acho que a cidade, quem faz é a população. Ah, porque é sujo, porque é isso, porque é aquilo, porque quem é que faz é a população. Se o poder, o político, que é, no caso, representado pelo prefeito, não faz a sua parte, a população tem que fazer, né? Mas também, assim, eu acho que aqui em Porto Velho, não digo outras cidades porque não é minha realidade, eu não a conheço. Mas aqui em Porto Velho, eu não troco por lugar nenhum. Olha, se fosse a mesma situação, né, dificuldade que a gente estava passando, eu viria sim. Viria porque eu consegui muita coisa aqui. Consegui formar meus filhos. Consegui que eles tenham um bom emprego, todos eles. As que estão aqui estão trabalhando, né? Nunca ficaram desempregadas com essa dificuldade. Meu marido passou aqueles 6 meses que teve uma época meio difícil, mas também depois que foi, né? Porque quando tu vem num lugar assim, que tu é estranha, é tudo mais difícil, né? Depois que tu começa a conhece uma pessoa, conhece outra, já fica mais fácil. Então, essas pessoas que estão vindo agora, é mais difícil, né? Porque não conhecem, ver essas hidroelétricas e essas pessoas, elas fazem mais dificuldades porque vêm de estranhos, né? Vêm de lugares estranhos e chegam aqui, são estranhos. E até muita gente pode pensar mal de muitos, que são muita gente boa, como tem os ruins também, né? Que vêm junto. Mas para eles é difícil, né? Mistura tudo, é que nem na época do garimpo. O garimpo tinha os bons e tinha os maus também. Tinha muitos marginais que fugiam de lá para vir se esconder aqui, né? E aí a coisa pesa, né? Então, mas assim, eu vou lá no sul, esfrio um pouquinho a cabeça e volto. Não tem por que ir embora, né, agora. Minhas filhas estão por aqui. E eu acho que a gente aqui, não só eu como vocês também, parece que a gente dá mais valor às coisas quando a gente sai lá fora, sabe? A gente acha as coisas mais bonitas, somos mais dinâmicas aqui, sabe? Mais guerreiras. Amo Porto Velho, amo tudo, amo as pessoas, assim, nossa, e repito, me arrependo muito de não ter vindo em 75. Quem sabe também, se eu viesse em 75 eu não fosse federal na estadual, né? Eu acho que Porto Velho ainda vale a pena, né? Agora tem uma nova história aí, né? Eu cheguei numa época do garimpo, agora é a época das usinas, né? Então, eu acho assim, as pessoas que estão chegando hoje, talvez, né, vão contar essa história de um jeito diferente, né? Com uma cidade com problemas, né? Mas muito mais oportunidades, né? De emprego e talvez um pouquinho mais de qualidade de vida, né?